E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um dos que eu gosto de fazer porque é vídeo de indicações. E eu separei 5 livros de até 100 páginas que impactaram a minha vida e têm um grande potencial de impactar a sua também. Eu sou uma grande defensora de livros pequenos, porque às vezes a gente está num tipo de rotina ou num estado de espírito em que a gente não quer se comprometer com um livro muito grande ou uma saga. É aí que os livros pequenos, que são bons, entram em cena. Eu já vi várias pessoas com essa ideia de que para um livro ser bom ele precisa ser muito grande, afinal o autor precisa de muitas páginas para conseguir desenvolver aquela história ou aquela argumentação, caso seja um livro de não ficção. E isso não é verdade. Nós temos vários calhamaços que não são bons, que já receberam várias críticas aqui no YouTube, mas por outro lado nós temos livros mais curtinhos que são geniais. E esses livros que eu trouxe têm essa pegada, são curtinhos, mas carregam grandes valores, grandes ensinamentos, portanto tem chance aí de acrescentar muito na sua vida e no seu repertório. Bom, sem mais delongas, vou iniciar as indicações, mas primeiro se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque eu já suponho que quem tá aqui há mais tempo já tá inscrito, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de vídeo de indicações, deixe o seu like, porque daí eu vou entender que vocês estão curtindo, eu trago mais vídeos assim, e o YouTube também vai entregar para mais pessoas. Eu selecionei 5 livros, sendo que os 2 primeiros são de não ficção e os outros 3 são de ficção. Então fica aí no vídeo para você ver qual deles mais te interessa. Então, o primeiro livro, deixa eu pegar ele aqui, é esse aqui, ó, O Mínimo sobre Relacionamentos, da Mila Marcilli. Gente, olha o tamanho desse livro. Essa editora, O Mínimo, tem essa proposta de publicar livros que falam um mínimo sobre determinado assunto. Então, eles selecionam alguém que julgam ser autoridade naquele assunto e então eles publicam um livro. E assim, gente, tem um mínimo de tudo que vocês imaginarem. Esses dias eu tava ali no Kindle e eu vi que tinha o mínimo sobre café. Aí eu até salvei na minha biblioteca, porque em algum momento eu quero ler, né? Se você já viu algum vlog meu, já deve ter percebido que eu sempre estou preparando ou em busca de algum cafezinho. Então, enfim, eu quero saber o mínimo sobre café também, mas o assunto não é esse. O assunto é o mínimo sobre relacionamentos. E é importante, né, comentar um pouco sobre a autora, que é a Mila Marcilli. É uma mulher que eu admiro demais. Já consumi muito conteúdo dela e eu gosto, né, concordo com muito do que ela diz. E eu diria assim que a Mila me ajudou a ser como eu sou hoje. Por isso que quando ela publicou esse livro, né, foi ano passado, eu falei, meu Deus, eu preciso dele e tal. E eu fiquei muito empolgada com a leitura, assim, realmente é espetacular. Aqui, nesse livro, a Mila, ela vai tratar de alguns pontos sobre o relacionamento, lembrando, gente, que relacionamento não é apenas amoroso, tá? É entre pai, mãe, filho, irmão, amigos. Por mais que em algum momento ou outro ela foque no relacionamento amoroso, se você tiver mais de um neurônio, você consegue abstrair. A abstração é uma capacidade importante que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Então, leve essa palavra contigo. Primeiro, ela vai começar a tratar sobre você. Tipo, você quer se relacionar? Então você tem que também procurar ser uma pessoa melhor. Você não é esse alecrim dourado todo, sabe? Então ela vai argumentando nesse sentido. Tem um momento que ela fala sobre o amor desinteressado, que é quando você ama sem esperar algo em troca. Às vezes as pessoas ficam colocando umas outras em dívida. Ah, eu fiz isso por você, então você tá em dívida comigo. Ou ela não consegue aceitar de maneira genuína o que fazem por ela, né? Que ela se sente colocada em dívida. Não, eu preciso compensar isso. Bom, isso aí, dentre muitas coisas, é uma falta de amor que é desinteressado, ou seja, que não tá buscando o seu próprio interesse, mas está de fato fazendo ali o que se propôs a fazer e o fim está naquilo. Ela também vai falar muito sobre maturidade. Assim, a gente quase conclui aqui que é difícil amar ou receber amor de maneira genuína se você for muito imaturo, porque o imaturo, ele tende a ser autorreferente. E ela também fala da autorreferência aqui. O que é isso? É você se colocar no centro das coisas. Então, você entende que você é a referência de tudo que acontece nos relacionamentos, quando não é verdade. Às vezes a pessoa está sendo movida por uma outra variável que não seja você. Mas o imaturo, ele não consegue entender que o mundo existe para além dele, sabe? E isso prejudica demais os relacionamentos.
ela também vai falar sobre as estações do relacionamento amoroso, essa simbologia tão bonita, né, da primavera, do verão, do outono. Enfim, gente, é um tesouro esse livro aqui, por mais que ele seja pequenininho. Pode ser que um assunto ou outro te interesse um pouco mais, aí você vai precisar procurar outras fontes em outros lugares, porque a proposta desse livro é realmente ser o mínimo. Mas eu te garanto que se você nunca teve contato com esse tipo de conteúdo, esse tipo de forma de se relacionar, isso daqui vai impactar demais a sua vida. Então fica a minha indicação aí, o mínimo sobre relacionamentos da Mila Marcy. O segundo livro tá casado com o primeiro na minha cabeça. Tanto que uma vez uma amiga pediu umas indicações de livro nessa área e eu indiquei os dois assim juntos e falei: leia os dois juntos, assim, leia um depois lê outro. Eles se complementam demais. Estou falando de Ego Transformado, do Timothy Keller. A humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Aqui ele vai falar sobre o ego e a importância dele ser transformado e como ser transformado. Em algum momento aqui ele vai descrever a autorreferência, que é algo que aparece aqui no livro da Mila. A diferença é que ele não nomeia assim. Você percebe que esses dois livros caminham para o mesmo lugar, embora eles partam de lugares diferentes. Aqui a Mila vai trazer uma abordagem mais filosófica, né, do relacionamento, né, um pouco mais prática, um pouco simbólica, enquanto aqui o Timothy Keller ele vai trazer um embasamento bíblico, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o ego e como a gente precisa transformá-los para viver bons relacionamentos. Só para dar um gostinho para vocês, tem um momento que ele diz que o ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E ele vai descrevendo cada uma dessas 4 características do ego e você vai tendo essa possibilidade de reconhecer aonde que o seu calo tá apertando mais. Porque pode ser que o seu ego ainda não esteja tão transformado à luz do evangelho e ele esteja, né, sendo dessa forma, não uma vez ou outra, mas o tempo todo. Ele vai dedicar um bom tempo aqui desse livro para falar sobre autoestima, seja a baixa autoestima ou a alta autoestima. E ele vai argumentar que em ambos os casos tem a ver com o ego que ainda não está transformado. A gente tende a entender que só uma alta autoestima é de gente que tem um ego aflorado. Mas a verdade é que uma baixa autoestima também pode ser problema de ego. Ele explica tudo isso de um jeito muito didático, um jeito muito simples, você consegue fluir nessa leitura, sabe? Até porque é bem provável que você consiga se ver em alguns casos. Ele vai trazer algumas orientações mais práticas de como, à luz da Bíblia, você ter o ego transformado. Então, eu recomendo demais esse livro aqui. Ele é muito fininho, mas é muito precioso. Eu lembro que uma vez uma menina no Instagram que eu seguia postou que ficou um mês lendo esse livro, porque ela lia, voltava, lia de novo, remoía aquilo, de tão precioso que é o conteúdo que tem aqui dentro. E se você não é cristão, mas ficou interessado nesse livro, não tenha mão. Tente, né, ver o que você acha. A Bíblia é um livro muito lindo, muito rico e é muito legal ter um assunto como esse sendo embasado na Bíblia, né? Então, dê uma chance também. Agora nós vamos para o terceiro livro da lista, que é o primeiro de ficção, e eu decidi trazer um romance pra cá. Eu acho que depois, né, de 2 livros de relacionamento, nada melhor que ler um bom romance também. Então eu trouxe esse que é curtinho. Eu diria que esse é o principal defeito desse livro. Ele é curto demais. Eu não queria que ele estivesse nessa lista, porque eu realmente queria mais páginas desse livro, de tanto que eu gostei dele. Estou falando de O Peso das Coisas, do Emílio Garofalo. Eu vou contar pra vocês como que eu cheguei nesse livro aqui, porque isso tem tudo a ver com o fato de eu ter gostado dele. Primeiro eu preciso dar um contexto pra vocês de que já faz um tempo que o gênero romance não é algo que eu costumo consumir com muita frequência. Eu acredito que por eu já ser adulta e estar casada, eu acabo tendo um pensamento assim um pouco mais específico sobre o relacionamento, de modo que as publicações de romance não me interessam tanto, porque normalmente elas focam muito na conquista do relacionamento, sabe? Tipo, da hora que eles se conhecem até a hora que eles ficam juntos, às vezes um pouquinho mais depois. Ou eles têm
um foco ali numa idade bem inferior à minha, tipo, é um romance adolescente ou bem jovem adulto, assim, no comecinho da vida. Eu estou no começo da minha juventude, parece até que eu sou uma velha, né? Mas é porque esse é o ponto, né? Tipo, eu já casei, então eu já vivo um relacionamento de um jeito diferente. Aí, às vezes, eu não me sinto tão envolvida em histórias que eles se comportam muito como adolescentezinhos ou quando eles só focam na conquista, sabe? Eu sinto essa necessidade de ler histórias que falam do depois que eles ficam juntos, porque essa é a fase que eu tô vivendo. Então, geralmente, esse é o tipo de romance que me atrai no momento. Então, esse é o cenário, tá? Esse é o cenário da minha vida. Aí, eu estava na FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã. Inclusive, tem vídeo no canal contando sobre a FEFIC, mostrando os livros que eu comprei lá. Vou deixar o link no card, na descrição pra vocês. Aí, na FEFIC, a gente teve algumas palestras e uma delas foi com o autor deste livro, o Emílio Garofalo. Ele é uma espécie de líder e autoridade na igreja presbiteriana. Eu não vou saber exatamente o que ele é, me perdoe, mas eu sei que ele tem esse tipo de cargo e ele também é autor. Ele já escreveu ficção e não ficção. E nessa palestra, ele estava falando sobre o processo de escrita, como normalmente ele escreve, o que ele pensa sobre isso, ele estava dando algumas dicas, enfim. E eu fiquei encantada com aquela palestra, eu gostei muito dela, eu gostei muito dele. Eu achei ele um homem, ele já é, assim, não vou saber ao certo, mas ele tem ali entre os 50 e 60 anos, então ele já é um homem mais maduro, mais equilibrado, mais centrado, e já viveu algumas coisas, já aprendeu outras, e então eu fiquei realmente encantada com aquela palestra, eu gostei muito dela. E ele, no meio disso tudo, ele comentou sobre esse livro aqui, que era um romance. Aí eu fiquei, gente, se eu gostei dele, do jeito que ele vê as coisas, do jeito que ele pensa, provavelmente o romance dele não vai ser nessa pegada que eu não tenho gostado tanto, então eu vou caçar esse livro. Aí eu fui e vi que tinha no Kindle, baixei e comecei a ler e eu fiquei encantada, porque sim, o livro tem essa pegada mais madura e ela fala também do e depois? E depois que fica junto? Como é que é? Ai, Emílio, faz uma versão estendida desse livro, eu ia querer tanto. Tá, mas vamos para a sinopse do livro. No primeiro capítulo, nós conhecemos Lancelot e Maria Fernanda, que a gente vai chamar de Mafer durante o livro, num aeroporto. Então eles se conhecem lá. Daí a gente vai ter um salto temporal e no capítulo 2 a gente vai ver os dois ou um dos dois em um outro aeroporto. No capítulo 3 nós vamos ter outro salto temporal e a gente vai ver os dois ou um dos dois no aeroporto. O livro se passa nos aeroportos. E a gente, né, em cada capítulo, entende o que eles estão vivendo, tanto individualmente, tanto quanto casal, naquele momento. Por mais que você seja uma pessoa que viaja muito, você não vai todos os dias pro aeroporto, a não ser que você trabalhe lá. Então, pensa em você contar a sua vida a partir de todas as vezes em que você esteve no aeroporto. Vai ter um salto temporal, porque você não vai com frequência. E em cada um desses dias que você estiver no aeroporto, você vai estar num estágio diferente da sua vida. Entende? Então, é isso que ele faz nesse livro. E assim, esses saltos temporais, eles não são longos demais ao ponto da gente se perder na história. E ele consegue ter uma escrita assim muito envolvente e ele explica tudo muito bem. Então você não fica se lamentando porque não acompanhou tintim por tintim daquele casal. Porque assim, gente, um bom livro nem sempre vai contar exatamente tudo que tá acontecendo. Dessa forma, a gente vai ver eles se conhecendo, eles se apaixonando, eles ficando junto e principalmente, né, o que acontece depois deles ficarem juntos. A gente vai ter acesso às inseguranças que eles têm, os problemas que eles têm, os medos também, tudo aquilo que tá sendo objeção no relacionamento deles e tudo aquilo que tá sendo agradável para eles. Tudo isso com uma escrita fluida, maravilhosa. Ele traz muito elemento da cultura brasileira, pratos típicos de algumas regiões, músicas. Gente, é assim, muito bom, de verdade. Eu nem acredito que esse livro tem menos de 100 páginas, porque ele é muito bom, assim, ele conseguiu em poucas páginas e com saltos temporais desenvolver muito bem dois personagens e um relacionamento. Então a gente vai ver eles amadurecendo aqui. Ai, gente,
Eu só digo uma coisa, se você gosta de romance, leia. Mesmo que de repente você não ache que é muito a sua vibe, experimenta. Porque às vezes vocês ficam num gênero específico de romance o tempo todo e não se abre para uma coisa nova que pode ser muito bom. Bom, gente, fica a minha indicação. Leia este livro e me conta o que vocês acharam. Porque assim, eu achei sensacional. O quarto livro, para quem é de verdade, já recebeu essa indicação minha. Porque se você falar pra mim que você quer ler mais, você quer ler um livro diferente, você não sabe o que ler, eu vou sempre falar A Revolução dos Bichos. Gente, isso aqui talvez esteja no top 10 da minha vida, porque esse livro é genial. Aqui nós vamos ser apresentados à Fazenda Solar do Sr. Jones. E é uma fazenda normal, tem vários animais ali que trabalham, enfim, eles vivem naquela fazenda. Só que daí tem um porco que ele é mais velho e ele começa a propagar algumas ideias revolucionárias. Ele fala assim, gente, vocês já pararam de pensar que nós trabalhamos a beça, a gente produz e a gente não fica com aquilo que a gente produz, a gente não recebe todo o lucro, a gente tem que comer o tanto que o Sr. Jones acha que a gente tem que comer, a gente tem que dormir o tanto que o Sr. Jones acha que a gente tem que dormir. Vocês acham certo um humano mandar na gente dessa forma? Então essas ideias começam a ser implantadas ali naquela fazenda e eles decidem se unir, os animais no caso, para fazer uma revolução e tirar o Sr. Jones de lá e eles começarem a gerenciar aquela fazenda. Bom, se você é uma pessoa muito amargurada e achou estranho nesse livro os animais falarem, se organizarem, sinto muito. Aí eles vão ter que se organizar em algum sistema, né? Porque eles precisam continuar produzindo, trabalhando. Aí alguns porcos, eles começam a liderar toda a fazenda, as atividades são divididas, tudo ali é distribuído. Enfim, eles vão vivendo os desafios de gerenciar uma fazenda por conta própria. Só que nada sai como planejado, eles veem que na verdade tem sido bem desafiador e não é tão simples assim. E por que eu acho esse livro genial? Porque é possível que uma criança de 10 anos leia e goste muito da leitura e um adulto de 80 anos, super intelectual, leia e goste também da leitura. O George Orwell, né, o autor, ele conseguiu criar uma história que na primeira camada é algo muito superficial. São animais cuidando de uma fazenda e vivendo os desafios daquilo. E você vai achar engraçado em alguns momentos, você pode se identificar com algum personagem em outro, você vai passar raiva, você vai ficar triste, você vai dar muita gargalhada. Então, na primeira camada, o livro é isso, tá? Mas, se você tiver noção de política, de movimentos sociais, se você tiver noção do contexto histórico em que esse livro foi publicado e do motivo do George Orwell ter escrito A Revolução dos Bichos, você vê que a leitura é muito mais do que Animais numa Fazenda. É genial. É uma sátira e uma crítica ao governo ditatorial de Stalin. O Orwell, ele era socialista, mas ele começou ali em algum momento a perceber que as coisas não estavam funcionando do jeito que ele entendeu que iria funcionar. Então esse livro ele veio como uma resposta a isso, né? De como que vai ser a sociedade se continuar sendo dessa forma. Bom, estou falando, né, de uma forma muito superficial aqui. É um livro que dá para se aprofundar muito. A gente pode ficar horas e horas falando de A Revolução dos Bichos. Eu acho uma leitura muito importante pra gente se fazer na vida, sabe? E foi aquilo que eu disse. Se você não quiser ficar pensando tanto, você pode ler bem por cima mesmo e é bem provável que você aproveite demais. Mas, se na medida que você estiver lendo, você ficar interessado por uma coisa ou outra, você pode pesquisar, você pode se aprofundar, porque você vai extrair muita coisa boa desse livro. Não é nada superficial, embora seja. Isso aqui é George Orwell em A Revolução dos Bichos. E o último livro, que por sinal é um dos meus favoritos do ano, é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Também é um livro muito curtinho, mas muito profundo. No primeiro capítulo, a gente já tem a informação de que o Ivan Ilitch morreu. Então tem o velório dele. Daí a gente vai ver muita indiferença por parte dos amigos dele. A gente vai ver também um outro amigo indo no velório só mesmo para cumprir
essa educação, né, que era um conhecido, então ele foi lá. E a gente vai ver a esposa dele parecendo que não tá nem aí que o Ivan Ilitch morreu e que bom que ele foi. Essa é a impressão que ela passa pra gente. Aí você logo pensa, meu Deus, o que esse homem fez pra ninguém dar importância pro fato de que ele não está mais entre nós? Aí você vai pro capítulo 2 e volta lá na infância do Ivan Ilitch. Em cada capítulo você vai acompanhando o crescimento dele. E com isso você vai entender como o Ivan Ilitch enxerga as coisas, como ele acredita que as coisas devem ser e como ele age e como ele se relaciona. Aí você entende, é por isso que ninguém se importou com o Ivan Ilitch. É um livro que vai te chamar à reflexão, porque vai apresentar a vida e os paradigmas de um homem e o fim da vida dele. E você vai ter essa oportunidade de pensar: uau, eu tenho esses paradigmas? Se sim, eu gostaria de ter o mesmo fim que o Ivan Ilitch? Será que a forma que ele escolheu enxergar o mundo e vivenciar os relacionamentos dele foi a melhor? Bom, a gente vai ver tudo isso aqui em A Morte de Ivan Ilitch. O Tolstói tem, pelo menos aqui nesse livro, uma escrita muito limpa, muito direta, ele não dá rodeio, ele não dificulta nada. Você tem bastante facilidade em entender o que ele está querendo passar, mas não significa que ele vai fazer todo o trabalho por você, digamos assim. Porque em alguns momentos você vai ter que usar mesmo assim da sua inteligência para interpretar e imaginar aquela situação. E não é tão difícil fazer isso, tá, gente? É só mesmo questão de atenção na hora em que você estiver lendo e entender que um livro bom, ele nem sempre vai ser tudo mastigadinho. Mas isso não é pra assustar vocês, eu só quero deixar mesmo como uma alerta, porque pode ser que se você não tiver essa mentalidade, você não aproveite tanto as riquezas que você pode encontrar nesse livro. Uma notícia boa é que esse livro já apareceu aqui no canal, eu já fiz uma resenha dele, então se você tiver interesse, vou deixar aqui no card e na descrição, vai lá conferir. Não tem spoiler na resenha, então mesmo que você não tenha lido, você pode assistir o vídeo. É bom que você também tenha certeza se de fato quer encarar essa leitura por agora ou não. Então fica a indicação aí do vídeo para vocês assistirem da resenha de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Bom, pessoal, essas foram as indicações de 5 livros curtinhos, mas que são gigantes em seus conteúdos, né? Que podem enriquecer demais a sua vida, o seu repertório, que podem te chamar ali para pensar de um jeito diferente ou por uma outra ótica. Foi isso que esses livros fizeram comigo durante a leitura e é por isso que eu trouxe eles pra cá. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou deles. E também coloca aqui qual desses livros mais te interessou e que você gostaria de engatar na leitura seguinte. Os links para adquirir todos os livros estão aqui na descrição do vídeo. Se você comprar pelo meu link, você vai apoiar o canal, então entre por eles e adquire lá. E só para reforçar, se inscreva no canal e deixe o seu like. E até o próximo vídeo.